E a gente tem um paciente com infarto que é o quê? É um paciente com quadro clínico compatível, não precisa ser dor em aperto que irradia para o braço. Quadro clínico compatível. Pode ser um início recente agudo de dispneia, pode ser um desconforto epigástrico. Quadro clínico compatível com isquemia ocorrendo. Que tenha uma alteração eletrocardiográfica ou um aumento sérico compatível de troponina. Ou seja, ela aumentou rapidamente em duas medidas seriadas. Quando a gente tem os pacientes com infarto, que é exatamente isso, quadro clínico compatível, junto com uma alteração eletrocardiográfica ou uma alteração enzimática, cerca de 2/3 dos casos, todos 60% a 70%, são sem supra, em torno de 1/3 dos casos com supra. Então, é uma condição frequente devido à quantidade de miocárdio exposto. A gente discutiu também, no módulo 1, que o infarto vem reduzindo a sua frequência ano após ano. Isso é uma tendência mundial e nós ainda estamos na ascendência e nós ainda vamos ter mais, porque é uma condição que depende de toda uma organização e de cuidado da população para se conseguir esse benefício. Controle pressório, controle de diabetes, tabagismo, obesidade, enfim. Nós ainda vamos passar décadas aumentando a incidência enquanto os países desenvolvidos vêm caindo. Isso aqui é um dado importante que eu reitero nesse momento, porque o infarto com supra ele vem caindo mundialmente, e quando a gente olha a redução de infarto de maneira geral, reduziu 24%, mas de infarto com supra reduziu 62%. Isso é uma coisa muito curiosa, mostrando que nós chegamos muito próximo de um patamar que vai ser muito difícil a gente conseguir reduções significativas da mortalidade no infarto com supra. Ela tende a estabilizar ou reduzindo muito pouco, mostrando que neste momento muito do que nós temos que fazer e que a gente não faz é antes do paciente ter um eletrocardiograma com elevação de segmento ST. Toda essa estratégia para diagnosticar rápido a gente não consegue fazer. Tudo bem? Bom, a gente discutiu também a etiologia da síndrome coronariana aguda é multifatorial. Na consupra, a gente discutiu também, em geral, na maioria das vezes, existe uma oclusão total da luz do vaso, da coronária, e é um processo aterosclerótico que vai se desenvolvendo. Aqui é uma placa rica em colesterol e, de repente, ela se rompe, causa uma fissura, forma-se um trombo e no infarto com supra, de maneira geral, existe uma oclusão total da artéria, o fluxo sanguíneo se fecha, diferente da síndrome coronariana aguda sem elevação de segmento ST, que ainda existe algum grau de fluxo sanguíneo. De maneira geral, é isso que acontece, se bem que não em 100% dos casos. Mas isso é uma coisa que é marcante, é a mais, de longe, a causa mais frequente, e por isso é chamado de infarto do tipo 1. O que é o infarto do tipo 1? É um paciente que estava em casa, ou estava no trabalho, ou fazendo um esforço físico, ou teve um acesso de raiva, e de repente ele começa a ter uma sintomatologia compatível com o infarto. Ou seja, é um paciente razoavelmente bem, que tem um quadro súbito, ou de início agudo, com esta condição. Uma placa aterosclerótica se rompe, começa todo um processo de formação desde a adesão, agregação plaquetária, aí vem o sistema de coagulação e tudo isso aqui culmina com a obstrução da luz. Esse é o infarto do tipo 1. Tudo bem? Então, esse vídeo eu mostrei também na aula anterior, é exatamente isso que acontece, esse é o protótipo, geralmente são placas que a gente acumula ao longo do ano, mau controle pressórico, mau controle do diabetes, sedentarismo, tabagismo, muito importante, e por alguma razão essa luz se rompe,
Aqui ele deveria ter mostrado uma fissurazinha, porque na verdade esse processo aqui, essa gordurinha aqui já se sabe que é um processo ativo, assim, é uma coisa muito florida, não é tão, mas é isso que mais ou menos acontece e por isso que eu mostrei para vocês. Eventualmente, que é raro, bastante raro, você pode ter uma oclusão da coronária, não porque um trombo, uma placa se rompeu, formou um trombo, mas porque houve uma dissecção de aorta, raro, dissecção de coronária, bem raro também, uma embolização de um trombo no ventrículo esquerdo, ou de uma endocardite, também são coisas raras. Mas, cada vez mais, a gente vem nos deparando com situações que, por exemplo, a própria sepsis, choque de maneira geral, processos infecciosos graves, principalmente idoso, em que não existe uma oclusão da coronária e simplesmente existe um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e o consumo, que é um modo simplificado de querer descrever que alguma situação aumentou muito o consumo e não se acompanhou com a oferta de oxigênio. Algumas vezes um protótipo para nós é a intoxicação por cocaína, apesar da cocaína não ser só vasoespasmo, mas você tem algumas situações em que a coronária ela tem um espasmo tão brutal que isso culmina com um infarto. E nessa situação, essa talvez seja uma das poucas coisas úteis do nitrato, não para diagnóstico, mas um nitrato sublingual, algumas vezes esse espasmo se reverte. Isso é uma maravilha. A própria cocaína e mais algumas condições como miocardite, doença do miocárdio. O Lucas Zambor falou muito isso na aula do módulo 1 dele. Ou seja, não é só um trombo que se rompeu, mas às vezes é um vasoespasmo brutal, às vezes coronárias normais. E aí tem se usado o nome, a chamada MINOCA, que é o infarto do miocárdio sem uma obstrução de coronária. E o cutoff que eles usam é 50%. É um paciente que tem um quadro clínico, tem um eletrocardiograma, é feita uma intervenção coronariana e ele não tem uma doença obstrutiva de coronária acima de 50% no local relacionado ao infarto. Então, esse guideline agora de 2018, ele se aprofundou bastante nessa condição. Seção 9. Então é mais ou menos isso. É um paciente que é atendido, tem um quadro clínico típico, tem um supra e é feito uma angiografia coronariana e não tem obstrução acima de 50%. E aí tem algumas sugestões de investigação, que isso aqui a gente vai discutir ao longo do ano. Mas o termo infarto do miocárdio sem obstrução de coronárias, que o acrônimo em inglês é MINOCA, ok? Bom, como os pacientes se apresentam, nós discutimos isso bastante no módulo 1, vamos repetir agora, vamos inclusive repetir também no módulo 3. Sempre o quadro clássico, isso não tem como fugir. Aquele paciente com aperto no peito ou que se irradia para o braço direito, para o braço esquerdo, eventualmente para o braço direito, ou para a mandíbula, algumas vezes para o dorso, e aqui, mais importante ainda, o diagnóstico renal com síndrome da aórtica aguda, e algumas vezes no epigastro, com a sensação de vômito ou de empachamento, como se fosse uma indigestão. Tudo isso é importante, a gente tem que saber mesmo, porque é uma doença frequente, mas até por ser frequente, a gente se depara com mais frequência com situações não tanto usuais. A diferença em relação ao paciente que já tinha um quadro de angina ou um paciente com um infarto sem supra é que a dor é mais prolongada, em geral mais de 20 minutos. Muitas vezes ela é desencadeada por um esforço físico ou por um quadro de estresse. É mais frequente pela manhã, muitas vezes os pacientes acordam com um mal-estar e isso é uma coisa que é muito ruim, porque a precocidade com que os pacientes procuram o departamento de emergência, esta é a coisa mais importante na doença coronariana no mundo. Isso, a segunda mais importante, estou falando no Brasil, porque daqui que a gente tenha uma organização do pré-hospitalar capaz
de rapidamente levar o médico, uma ambulância, para a casa do paciente em 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, quando ele tem um quadro suspeito de infarto, isso aí está muito longe. Veja como a gente está longe. Mas a manifestação desses pacientes, ela não costuma ser tão exuberante, e algumas vezes o paciente até já tem um quadro anginoso, mas esta não está passando mais de 20 minutos, é um sinal de alerta bastante importante. A localização, aquilo que eu falei para vocês, pode ser irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula, pode se irradiar até para o lado direito, sempre valorizar as manifestações epigástricas. Mas também, especialmente nos casos mais graves, vejam que de longe, a FVTV é a principal causa de parada fora do hospital. E é uma situação onde o atendimento rápido é capaz de restaurar a vida, inclusive com boa qualidade. Mas FVTV, seja em casa ou após chegar no departamento de emergência, é uma apresentação comum e a gente tem que lembrar. Assim como a TV. Mas os pacientes podem se apresentar também, seja com hipotensão, seja com choque cardiogênico. Nós vamos discutir esse tema no módulo 3. No módulo 3 nós vamos passar o dia inteiro dedicado ao manuseio do paciente hipotenso. É uma das habilidades mais importantes do médico de emergência, é abordar o paciente com hipoperfusão periférica, má perfusão periférica. E não é tão simples, por isso nós vamos dedicar o dia inteiro. Mas também, aumento pressórico pode ser também uma manifestação do infarto. Aqui para lembrar da turgência venosa jugular, a manifestação de C, insuficiência cardíaca, um paciente que começa a ter falta de ar algumas horas e chega na emergência com quadro clínico de insuficiência cardíaca, mesmo sem dor, infarto agudo do miocárdio, tem que entrar na hora no diagnóstico diferencial, inclusive é uma causa tratável, porque você pode revascularizar e a insuficiência cardíaca vai embora. No infarto com supra, é muito importante a gente lembrar que estas manifestações atípicas ou os equivalentes isquêmicos são ainda mais importantes, sobretudo nos idosos, nos pacientes com diabetes, nos pacientes com doença renal crônica, pacientes com alguma afecção neurológica, até 30% dos casos em alguns trabalhos. E essas manifestações, a gente discutiu bastante no módulo 1. O início de falta de ar, desconforto epigástrico. E a mulher, mais frequentemente, tem manifestações atípicas comparada com o homem. Mas a maioria das mulheres tem infarto com sintomas típicos. Se estima que 20 até 30% das mulheres tenham infarto com manifestações atípicas ou equivalentes isquêmicos. Ou seja, é muito mais frequente do que no homem, mas a maioria das mulheres tem sintomas típicos. Deu para entender? Eu acho que sim. Outra coisa interessante é que as mulheres elas costumam ter doença coronariana em torno de 10, 12 anos com idade acima do que a do homem. Ou seja, o homem costuma ter doença coronariana grave 10 a 12 anos antes das mulheres. Entretanto, a partir dos 70, 75 anos, aí sim as mulheres são, digamos, o que a gente mais se depara no dia a dia. Então, antes dos 60, bem mais homens. Dos 70 chegando aos 75, as mulheres vão aumentando. Acima dos 75, a gente encontra mais no nosso dia a dia mulheres com infarto. Tudo bem? E até por isso, acredito assim, pelas mulheres terem doença coronariana 10, 12, 13 anos a mais do que o homem, costuma também ter mais comorbidades, isso é uma coisa que é esperada com o envelhecimento. Muitas vezes as mulheres elas recebem menos reperfusão, acredito que por apresentarem mais manifestações atípicas, e o prognóstico de maneira geral nas mulheres é pior do que os homens, mas acredita-se, é uma coisa bastante debatida se é de fato um pior prognóstico nas mulheres ou se deve a todas essas condições que eu citei para vocês. Então, isso aqui é muito importante, é muito importante. Falta de ar sem explicação é o mais
comum, equivalente isquêmico, hipotensão 5, aquele paciente que chega com mal-estar, que não está passando bem, com a pele fria, a gente tem que lembrar. Isso aqui nem preciso falar para vocês, tanto que eu vou repetir ao final do ano. Mal-estar epigástrico, a paciente às vezes acha que vai vomitar, também tem que entrar no diagnóstico diferencial. Assim, é uma coisa que a gente vê, os pacientes, eles chegam dizendo que estão com quadro, assim, muita fraqueza, com náusea, tem que lembrar de infarto, tem que fazer um eletrocardiograma rapidamente. Quando a gente olha tudo isso, é uma coisa muito preocupante do nosso país, muito preocupante, porque nós estamos falando de uma doença muito frequente, que é a principal causa de morte no mundo, uma das principais. E o mundo inteiro conseguiu lidar com essa condição, montando estratégias para o paciente ser rapidamente diagnosticado, rapidamente seja atendido por um médico, para poder o diagnóstico ser rápido e precoce, porque isso reduz a insuficiência cardíaca, reduz a arritmia, reduz uma série de complicações, inclusive de morte. E o que acontece no nosso país? Os pacientes morrem de medo de ir no pronto-socorro. Eles morrem de medo. Por quê? Por uma série de condições, excesso de pacientes, os médicos são sobrecarregados, toda uma logística que não é culpa do médico que está lá trabalhando. Isso é importante que a gente sempre fale, a culpa não é do médico. Mas tudo isso afasta o paciente, afasta mesmo. E é muito ruim, porque a medicina de emergência no mundo, ela cresceu tanto, ficou tão bonita, quando o médico de emergência é capaz de atender rápido um paciente que chega. E a gente não consegue fazer isso, porque a gente fica cuidando de maca, de paciente entubado. Esses pacientes não são pacientes de PS. Um pronto-socorro é para atender um paciente que chega andando de casa. É um paciente é o primeiro atendimento, e não que fazem essa palhaçada aqui no Brasil. Bom, o exame físico, como a gente discutiu no módulo 1, costuma ser inexpressivo. A maioria dos pacientes com infarto, você examina, não tem muita coisa. Mas é importantíssimo examinar e colocar no prontuário, porque essa evolução é imprevisível. E quando a gente encontra achados no exame físico, muitas vezes ou é uma coisa útil para o diagnóstico diferencial, ou é útil para diagnóstico de complicação. Então, o que a gente costuma acontecer? A gente vai discutir isso muito no módulo 3. Os pacientes com infarto com supra, nas primeiras 6 horas, até metade dos pacientes com infarto com supra, que são atendidos, em torno de 6, 10% deles evolui com insuficiência cardíaca, 50% desses pacientes ocorrem nas primeiras 6 horas, 75% deles nas primeiras 24 horas. E aí começa a aparecer a falta de ar, a congestão pulmonar, a turgência jugular, e encontrar isso é fundamental, porque é uma indicação de intervenção coronariana precoce, rápida. A gente vai discutir, a gente pode até dar o fibrinolítico, trombolizar, mas o paciente tem que fazer uma intervenção nesse mesmo dia. Tá? Arritmias, e quando aquele espectro, que vai ser discutido no módulo 3, muito importante, principal causa de choque cardiogênico, é o infarto agudo do miocárdio. E é tão importante que vai ser uma aula dedicada a isso no módulo 3, então eu não vou discutir choque cardiogênico após infarto, até porque nós vamos ter uma aula sobre isso. É muito importante que as pessoas se detenham, esse é um assunto importante, é frequente, vocês vão encontrar todos os dias, várias vezes por dia, e é muito importante se aprofundar nesse tema. Essa aula do Lucas Ambon é uma aula muito boa, bem didática, uma das melhores aulas que eu, pelo menos que eu assisto todos os anos, é uma das que eu mais gosto. Tem uma aula específica de síndrome aórtica aguda do Lucas Ambon. Ele deu uma aula agora de embolia pulmonar, vale a pena assistir. Embolia pulmonar é outro problema grave no nosso país. No módulo 3 nós vamos ter uma aula específica sobre embolia que evolui com choque. E aí as outras aulas seguintes mostrando o quanto isso é complexo, infelizmente é complexo, ou apaixonantemente é complexo, que é uma coisa boa. Infelizmente é muito bom quando a gente
pega uns temas tão complexos e faz umas aulinhas assim, michurucas, e a pessoa tem uma sensação que aprendeu, bom, foi muito bom, mas não é assim, infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. Bom, paciente com achados clínicos, que chega num departamento de emergência ou que está fora de casa e chama um atendimento pré-hospitalar, que esquece no nosso país, a gente não tem estrutura, mas é muito importante lembrar em doença coronariana, foi muito discutido isso no módulo 1. Um paciente que foi pela primeira vez visto, foi comunicado, entrou em contato, seja com médico, com enfermeira, com profissional da área de saúde. Este é o primeiro momento que é considerado tempo zero. Isso é muito importante. O paciente chegou na emergência, foi atendido daqui a 6 horas, ou 2 horas, ou 1 hora, ou meia hora, demorou 1, 2 horas para passar na triagem, o tempo zero era aquele que ele chegou na emergência, e não aquele que ele foi atendido. Essa é uma das grandes aberrações do nosso país. A triagem é para isso. Pisou na emergência, tem que ser visto agora, para poder ver se pode esperar ou não. Bom, no mundo inteiro, não só em países desenvolvidos, mas países que têm um sistema de saúde um pouquinho organizado, pisou no departamento de emergência ou no pré-hospitalar, ligou para o serviço de atendimento pré-hospitalar, todo esse processo tem que estar organizado, memorizado, tem que ser uma coisa medular. São coisas que não dá para fazer na hora. Mas pisou na emergência, suspeita de doença coronariana, tem que ser visto agora. Esse é considerado tempo zero. E o eletrocardiograma, vejam, pisou na emergência. Em até 10 minutos, se possível menos, o paciente tem que ter o diagnóstico de infarto com supra feito. Tudo bem? Em até 10 minutos da chegada do paciente do departamento de emergência, ele tem que estar com o diagnóstico feito. Imagina isso. Eu já atendi muitos casos, uma pena, 4, 5 horas esperando. E o que acontece? Essa é uma situação que não é aquela dor, não é uma cólica renal. O paciente muitas vezes ele tolera e fica lá, e é uma tristeza terrível quando você atende. Corre com o paciente e vê um supra já com onda Q, é uma coisa terrível, porque você sabe que o paciente vai morrer mais rapidamente com complicação de insuficiência cardíaca. É uma pena. Mas vejam, a maioria dos países com sistema público de saúde da Europa consegue fazer isso. O paciente pisou no departamento de emergência, esse é o primeiro contato com a equipe médica, equipe da saúde, na verdade, em até 10 minutos, ele tem que estar com o diagnóstico feito. Em até 10 minutos. Bom, isso aqui é fundamental. Isso é uma das coisas mais... se você tivesse que escolher assim, qual é a variável mais importante de toda a doença arterial coronariana, principalmente a com supra, é isso aqui, ó. E veja que é simples. Precisa de organização, precisa de vontade. Triagem preparada, pisou, suspeita, rapidamente o eletrocardiograma, em até 10 minutos o diagnóstico tem que estar feito. Tudo bem?